Opa, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre a incrível história de Gravity Falls. Para começar, o vídeo vai ser separado em algumas partes para vocês entenderem melhor. Vamos começar com a primeira parte, que a gente vai falar sobre a fundação de Gravity Falls e o início da série. Então, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Basicamente, antes de tudo e todos, houve o nascimento de um ser celestial, o deus Axalote, e ele é muito importante para a trama. Ninguém se sabe de onde veio ou de onde surgiu, mas ele é o responsável por manter a ordem do universo e de todos os elementos de todas as realidades e dimensões. E os seres que tiveram a oportunidade mínima de conhecê-lo, ele propôs fazer a resposta para todas as suas perguntas. Pouco se sabe sobre essa entidade. Outro personagem que pouco sabemos é sobre os gigantes do tempo. Basicamente é uma raça que foi completamente extinta, exceto o bebê do tempo. Basicamente ele tem o poder de voltar no tempo para arrumar as coisas de errado que acontecem, as anomalias. Mas se o bebê do tempo já tem esse poder imenso, imagina os gigantes do tempo. E o que foi o mais poderoso que aniquilou toda essa raça? O real passado de Bill Cipher. Há milhares de anos atrás tinha uma dimensão 2D, onde tinha civilizações de forma geométrica, composta por triângulos, quadrados e círculos. E nesse lugar, quem tivesse mais lados seria mais forte. E como os triângulos tinham menos lado, eles eram uma raça inferior, enquanto aos círculos, uma raça superior. E isso fez Bill odiar tudo e todos e querer a destruição e caos. Todos naquele universo não pensavam em sair dali, só que o Bill, ele preferiu ser o seu próprio mentor, o seu próprio salvador, digamos assim. Após misteriosamente ele conseguir um grande poder, ele perdeu sua sanidade e ficou maluco, assim como conhecemos ele na série, queimando e destruindo a sua própria dimensão, deixando todos loucos. Sendo assim, ele decidiu destruir toda a existência do mundo e de tudo, dos universos, dos planetas e tudo, incluindo as leis físicas da Terra e do universo. Com isso em mente, ele criou o Reino dos Pesadelos, um lugar sem lei e com caos e loucura de vários monstros. Então, como rei desse lugar, ele passou a ser chamado por todo mundo de Rei Pesadelo, um ser tão poderoso que destruía dimensões por diversão. Seres de outras dimensões ficaram com tanto medo do Bill que acabaram tomando medidas para prendê-lo no próprio Reino dos Pesadelos, onde ele ficou por muito e muito tempo. Mas como o Cypher é tão inteligente que então ele conseguiu dar um jeito de sair de lá e parar bem na nossa dimensão. Sim, no planeta Terra. Muito tempo depois, um OVNI caiu em um certo vale, deixando sua forma na montanha. E acabou ficando soterrado embaixo de Gravity Falls. Por conta disso, diversas anomalias foram causadas pelo aquele local. Alguns nativos que o Bill tentou fazer aliança acabaram não agradando o Bill Cipher, então ele radicou e destruiu tudo aquilo e os nativos foram obrigados a fugirem. E esses mesmos nativos deixaram algumas pinturas nas paredes de como derrotá-lo e como invocá-lo. Mas depois de um tempo, a gente descobre que o Bill realmente de fato não foi embora daquele lugar. Alguma parte dele ainda ficou lá em Gravity Falls. Uma curiosidade legal é que Gravity Falls é um campo, tem algum campo magnético que atrai coisas estranhas. Então tudo que aconteceu lá é por acaso. Inclusive o OVNI caiu por conta que foi puxado por essa coisa magnética. Alguns anos depois, o presidente Quentin Camblin, o presidente dos Estados Unidos e o fundador de Gravity Falls, ele já era considerado meio que louco por criar leis bizarras e leis nada a ver. Mas ele acabou descobrindo sobre essas coisas bizarras que aconteciam em Gravity Falls e acabou ficando mais louco ainda. Então o governo tentou dar um jeito de apagar ele da história, se é que você me entende. Colocando outro cara como presidente local e fundador de Gravity Falls. E quanto a Quentin, ele foi dado como desaparecido e substituído. Só que anos depois a gente descobriu que basicamente ele se congelou em uma meio que pasta de amendoim para se manter vivo. Muito tempo depois, algumas coisas muito bizarras começaram a acontecer em Gravity Falls, como, por exemplo, a febre dos ursos. Um triste acidente de trem em que o motorista acabou se cegando com uma luz forte. No futuro, descobrimos que, na verdade, era Blending, que estava tentando fugir da polícia do espaço-tempo. Um viajante careca do tempo, basicamente. Parte 3. O passado dos irmãos Stanley e Stanford Pines. No começo dos anos 90, uma família morava em Nova Jersey, a família dos Pines, composta por 3 filhos, Stanford, Stanley e um irmão mais novo que tem uma teoria que diz que é o pai
do Dipper e da Mabel. Stanford e Stanley eram irmãos inseparáveis. Só que o Stanford sofria bullying por ter um dedo a mais. Então seu irmão, que praticava boxe, Stanley, sempre o defendia batendo nas pessoas que zoavam ele. Sendo assim, eles sempre foram melhores amigos. E por conta do boxe, isso fez Stanley ganhar uma namorada futuramente defendendo ela de um ladrão. Inseparáveis tinham o sonho de viajar juntos. Stanford, com sua inteligência, conseguiu ganhar medalhas e também uma bolsa para uma faculdade, a melhor faculdade do país. Mas seu irmão Stanley era burro e meio valentão. Então, ele era meio que o irmão que só colava e era o mais bagunceiro da turma. Além disso, ele queria realizar a promessa de viajar pelo mundo com seu irmão, mas Stanford preferiu fazer a bolsa para a faculdade. Isso deixou Stanley arrasado, e ele acaba destruindo a máquina do Stanford para a prova. Isso faz com que Stanford seja rejeitado para a faculdade. Mais tarde, ele descobre que foi o Stanley e o pai dele expulsa ele de casa. Depois disso, Stanley começou a procurar minérios na praia com um identificador de metal, mas não deu muito certo. Então ele virou um golpista com vários produtos, só que a galera descobriu e foi atrás dele. Sendo assim, ele criou muitas identidades falsas. Até que nenhuma deu certo e ele acabou sendo preso. Depois de cumprir pena, ele continuou enganando todo mundo em geral. Ele se apaixonou, mas sua namorada botou chifre nele. Agora Stanford continuou com seus estudos, conseguindo entrar em uma boa faculdade. Após formar, ele foi investigar fenômenos anormais. E sabendo que Gravity Falls era o imã para essas coisas, ele resolveu se instalar nessa cidade, em busca de aprender mais sobre essas coisas. Enquanto isso, Stanley acabou escrevendo um diário sobre as anomalias daquele lugar, criando 3 diários das suas pesquisas, que são as coisas mais importantes da história. Mesmo assim, ele não entendia como que Gravity Falls tinha tanto mistério, até o dia que ele encontrou a caverna com as escrituras dos seres antigos. Sendo assim, ele invocou Bill Cipher. Mas nada aconteceu, então ele foi embora. E acabou pegando no sono no meio do caminho. E dentro dos seus pensamentos que ele encontrou com uma criatura triangular, Bill Cipher. Bill aparentemente se mostrou confiável e os dois viraram meio que melhores amigos. E Bill pediu um favor para Stanley, construir um portal para dimensões para que ele pudesse ir para o nosso mundo. Bill enganando Stanford, e Stanford acreditou e entrou em contato com seu velho amigo, McGucket, e pediu sua ajuda para construir o portal. E McGucket meio que aceitou. Então eles foram atrás daquela nave que caiu há milhares de anos atrás e pegaram algumas peças para fazer o portal. Só que no primeiro teste, McGucket é puxado pro portal e acaba voltando e ficando completamente maluco, falando coisas que não se encaixavam. Então os dois acabam entrando em uma discussão, porque McGucket queria acabar com o portal, por conta que ele falou que poderia atrair monstros e a destruição do mundo. Sendo assim, Stanford fica sozinho nessa. E por sua vez, McGucket faz uma arma para apagar memórias, e acaba apagando muito a sua memória, que ele fica muito louco. Inclusive, ele é o fundador do Olho Cego, uma organização secreta que faz apagar memórias. Só que ele usa tanto arma que acaba virando o velho McGucket. Stanford foi cobrar Bill sobre o ocorrido. E Bill afirmou que sim, era verdade. Ele estava apenas usando para criar um portal para ele destruir o mundo. Então os dois acabam brigando. E procurou uma forma de destruí-lo, Bill Cipher. Sendo assim, basicamente ele resolveu esconder os 3 diários. E para isso, ele precisava da ajuda de um velho amigo ou um velho irmão. Ele mandou um recado para Stanley, que achou que o irmão queria reencontrá-lo para fazer a viagem pelo mundo, mas acabou descobrindo um favor muito estranho. Em meio a todo esse caos, os dois acabam brigando, e em meio a essa briga, Stanley acaba empurrando Stanford, que acaba caindo no portal. Então Stanley fica triste por ter acabado de encontrar seu irmão, mas ter o perdido novamente. Então isso faz sentido dele ser um velho tão estranho no primeiro episódio de Gravity Falls. Por ser gêmeo do Stanford, ele acaba montando uma cabana dos mistérios pra fingir que era coisas muito bizarras que aconteceu. Basicamente, ele acabou trabalhando para reconstruir o portal para trazer seu irmão de volta. Parte 4. O mundo atual. Dipper e Mabel novamente. Um tempo depois, somos apresentados a Dipper e Mabel, 2 irmãos gêmeos que foram mandados para passar o verão na casa do seu tio-avô. Só que Dipper acaba descobrindo um diário perdido na floresta. E sim, era aquele mesmo diário do começo que Stanford escondeu. O diário número 3. E meio a isso, ele começa a descobrir todas as coisas bizarras que aconteciam em Gravity Falls e sobre todos os bichos e anomalias que tinham lá.
Com isso, ele e Mabel passam por várias e diversas aventuras ao longo da série. Descobrimos também que Gideon, um personagem que também é da série, está com o segundo diário. E ele é fanático pela Mabel. Depois que o Stanley consegue os 3 diários, ele basicamente consegue concluir o seu portal para trazer o seu amado irmão de volta. Ah, lembrando, ele literalmente roubou a entidade do seu irmão. Em meio a isso, ele consegue o que queria. E temos uma cena muito da hora. Stanford ressurge do portal. Descobrimos que Stanford ficou preso em um reino e aprendeu muitas coisas. E Dipper, sabendo que ele era o criador dos diários, ficou muito feliz. E os dois meio que acabaram fazendo uma amizade. Depois de Stanford mostrar para o Dipper todos os objetos incríveis que ele conseguiu encontrar ao longo da sua viagem, ele chama ele para procurar uns materiais na nave espacial perdida que estava debaixo de Gravity Falls. Então, depois de procurar e acharem, meio que ele convida Dipper para participar com ele nas suas aventuras, e Dipper acaba aceitando. Só que o rádio estava ligado e a Mabel acaba escutando tudo. Então, depois disso, os dois brigam quando o Dipper volta. E a Mabel, sem querer, foge, só que em meio a isso, ela pega a bolsa errada. Ela pega a bolsa de Dipper. Então, basicamente, ela encontra Blending Blanc, que pede a ela um negócio cósmico, em troca ela poderia fazer um desejo. Ela aceita, só que na verdade Blend quebra o negócio e libera o caos em Gravity Falls, porque na verdade era Bill Cipher, e meio a isso ele prende a Mabel. Tacando o caos em Gravity Falls, todos os personagens se unem para salvar a Mabel e para salvar o mundo, né? Porque o mundo estava basicamente corrompido. Então todos os personagens se juntam em suas posições, que era o círculo representado na caverna, para eliminar Bill Cipher. Só que Stanley e Stan acabam brigando, e isso faz Bill entrar na mente do Stanford. Só que aí vem um plot twister. Acabamos descobrindo que, na verdade, só que Stanley trocou de roupa com Stanford. E isso fez Bill entrar na mente do Stanley. E lá não tinha nada que o Bill queria. Então, basicamente, Stanley e Bill brigam e Stanley acaba vencendo, matando Bill Cipher. Então eles são obrigados a apagar a mente do Stanley. E isso deixa todo mundo triste, porque ele vai se esquecer e não vai lembrar de nada. Mas depois de um tempo, depois que tudo foi resolvido, basicamente os netos acabam mostrando memórias e acabam recuperando a memória aos poucos do Stanley. Depois de um tempo, eles precisam, tudo volta ao normal e eles comemoram seus aniversários de 13 anos e acabam indo embora porque o verão acabou. Enquanto Stanley e Stan acabam fazendo a viagem pelo mundo, a viagem que sempre desejaram desde criança. Bom, eu queria agradecer ao canal Mais Cartoon, que eu tive a maioria dessa ideia no canal dele, ajudou demais e eu queria muito agradecer, eu sou muito fã dele. E eu queria agradecer a vocês por assistirem o vídeo até o final. Espero que gostem, deixem um like, se inscreve no canal. E aproveita e comentem aí que próxima parte que vocês querem e que nova história ou que novos vídeos vocês querem para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Mitch TV do canal Sobre Nerd se despedindo. Falou e tchau, galera. Muito obrigado por tudo e todos.